A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito na DNFM, com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Boa tarde, bem-vindos a todos para o programa desta terça-feira, dia 26 de outubro. Também nos pode escutar no dia 30 de outubro, sábado, véspera de mudarmos o horário no relógio. Vamos começar o programa de hoje, como é habitual, com as notas de abertura no A Torto e a Direito. Neste programa, hoje, é o Bento Anastácio que começa com as tuas notas de abertura e depois também trará um tema para o programa de hoje. Mas para já vamos às notas. Bento Anastácio, boa tarde, bem-vindo. Estamos aqui os dois no mesmo estúdio. Notas de abertura no programa de hoje. Boa tarde, Luís. Aqui no estúdio e lá em casa ao Alberto, ao Ricardo e a quem faz o favor de nos ouvir. A minha nota não era propriamente esta que eu queria fazer, mas obriga-me o dever de lealdade para comigo e para com quem me ouve. Eu teci aqui comentários sobre a formação das juntas de freguesia grandes, as duas juntas da cidade, dizendo que o PS tinha cometido uma ilegalidade. Não é verdade. Não foi cometida nenhuma ilegalidade. Houve apenas e só, na minha opinião, apenas e só, poderá depois alguém achar que é grave, uma questão de erros de procedimento. Ou seja, o procedimento da Assembleia não foi o correto, mas a constituição da Junta de Freguesia com 4 elementos do Partido Socialista, apesar de violar as leis da proporcionalidade, a ética republicana, etc., etc., é legal. Portanto, não poderia deixar de dizer que me enganei, que tinha como base de raciocínio uma outra, tínhamos esquecido que as juntas não são eleitas pela Assembleia de Freguesia, as juntas são validadas, ou seja, a composição da Junta de Freguesia é da única e exclusiva responsabilidade do Presidente da Junta. Presidente da Junta que, ao tomar posse, deixa de ser membro da Assembleia, sendo automaticamente substituído. Portanto, é ao Presidente da Junta que compete pôr a votação, a composição da Junta. Mais ninguém o pode fazer, é um poder único do Presidente da Junta, o que foi cumprido. Houve erros, a meu ver, na forma como foi feita a substituição, mas são apenas formais, não põem em causa a legitimidade do exercício das juntas de freguesia da cidade. Aos eleitos, o meu desejo de um ótimo mandato, e ao Partido Socialista o meu pedido de desculpas formal por ter dito que tinham cometido uma ilegalidade quando foi apenas uma má interpretação, foi apenas uma irregularidade no processo, não foi uma ilegalidade. Já agora aproveito para te perguntar, e essa irregularidade não põe em causa a legitimidade da Junta de Freguesia, do Executivo, entretanto, escolhido ou não? Eu, em minha opinião, não, porque, vamos lá ver, as juntas de freguesia não são compostas por juristas e por técnicos de direito. Eu perguntei, quando disse aqui que ia levar o caso ao Ministério Público a vários advogados, e tive 3 ou 4 pareceres diferentes e pessoas a verem o caso de formas diferentes. Portanto, isto não se vai exigir a um presidente de junta, não é por ser o pardal que eu conheço. Então, a questão uma questão da possibilidade dos outros partidos, de 2 partidos, nomeadamente a CDU e o Movimento de Cidadãos de Évora, poderem pedir a impugnação do ato. Há também uma corrente que diz que a lei é constitucional, mas está a fazer uma leitura abusiva da Constituição.
que pode haver mas isso já são questões que cabem a entendidos lá para o Tribunal Constitucional ou coisa a seguir, e eu aí não me meto. A única coisa que disse é que, pelo que eu ouvi, pelo que me aconselhei, pelo que me disseram, de facto, existe uma irregularidade, não uma ilegalidade. Obrigado, Bento Anastácio. Passamos para o Ricardo Freixial. Muito boa tarde, bem-vindo, Ricardo. Tema ou nota de abertura para o programa de hoje. Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde ao Alberto Magalhães e ao Bento Anastácio. Bento, muito obrigado pelo esclarecimento, mas eu fiquei sem perceber nada à mesma. Mas isso é um problema meu, não é? Não fiquei a perceber nada do assunto, mas isso é um problema meu. Ora bem, nota de abertura. Eu no sábado, como o meu pai dizia, levantei-me um pouco mais tarde, não fui diretamente para o campo, fiz uma levantada à rica. Levantei-me, aliás, às 8h30, 9 da manhã, atravessei a cidade a pé, fui desde o local onde moro fora da cidade, entrei para as portas da Lagoa, passei a Praça Giraldo, vou-me abster porque haveremos de ter aqui a oportunidade, se calhar, de falar sobre a cidade. Portanto, vou-me abster de falar acerca da minha opinião ou da opinião que tive da minha passagem pela Praça Giraldo, e fui até ao mercado medieval. Portanto, eu acho que o mercado medieval, as feiras medievais e todo esse tipo de organizações são relevantes, são atrativas, não só para nós, os cidadãos de Évora, mas também para forasteiros, podem ser polos de atração. Mas ao sábado, como é costume, ao fim de semana eu tomo banho, tomei um banho também e engraxei os sapatos, não vejo botas cavaleiras, engraxei os sapatos e cheguei à feira medieval e peço embora a simpatia, enfim, de alguns habituês expositores e artesãos que relevo, a sair de lá cheio de pó. Eu estou habituado ao pó, mas era o campo, ou seja, com os sapatos todos desengraxados, todos cheios de poeira. A feira medieval está colocada num espaço que, quanto a mim, é um espaço privilegiado, um espaço que podia ser bonito, mas não está, que podia ser um espaço extraordinário para este evento, mas que não é, porque não está cuidado. Ou seja, na época, no medievalismo, os mercados na época medieval também se faziam em cima de empedrados, em cima de calçadas, porque o pessoal na época medieval calcetava, utilizava lajes para melhorar estradas, caminhos e espaços, principalmente os espaços públicos, as praças, e portanto, de uma vez por todas, que se acabe com... Já agora, que se mexer para melhorar a Horta das Laranjeiras, que os responsáveis mexam também de uma vez por todas, ou comecem a mexer no Rocio, que estava pejado de carro, cheio de pó, de poeirada, se tivesse chovido, e lá que chova agora na sexta-feira, está cheio de lama, e tudo isto dignifica pouco a cidade. Portanto, a feira medieval e a cidade, e nós todos, merecíamos um espaço condigno para uma organização que podia ter tudo de condigno. E fico por aqui, para já. Obrigado, Ricardo Freixial. Alberto Magalhães, boa tarde, bem-vindo a esta Torto e Direito, nota de abertura do programa. Boa tarde a todos. Bom, tenho duas notas de abertura, vou tentar ser o mais breve. Tem tudo a ver com ficção científica e com aquilo que se chamam distopias. Só que a ficção científica já começa a ser apanhada na curva pela realidade. Ora bem, primeira nota. A China, ou melhor, o governo chinês, acredita que criou um sistema que consegue prever crimes e deter criminosos antes do crime acontecer. Ora, isto imediatamente nos leva para o Relatório Minoritário, uma novela de Philip K. Dick, que o Steven Spielberg pôs no cinema com o Tom Cruise no principal papel. Isto é, antes do crime ser cometido, o criminoso é preso. Ora, o que acontece é que, isto vem a propósito de uma entrevista ao público, que o jornalista Geoffrey Kane, que passou boa parte dos últimos anos a tentar perceber o que é que se passa em Xinjiang, aquela província da China onde
os uigures habitam, os uigures, uma minoria étnica e muçulmana, e então aquilo que descobriu é descrito num livro que ele escreveu chamado O Perfeito Estado Policial. O Kane baseia-se para escrever o livro em viagens que fez à China, entrevistas a mais de 160 refugiados uigures e depois investigadores, cientistas e responsáveis do governo de Pequim. Também entrevistou responsáveis do governo de Pequim. Ora, desde 2017, pelo menos 1,8 milhões de uigures e membros de outras minorias étnicas foram enviados para campos de detenção e agora reparem, por pensarem de forma errada. Pensarem. O governo acusa-os de possuir pensamentos terroristas e vírus ideológicos. E a decisão, e isto aqui é que é interessantíssimo e releva também para a ficção científica, a decisão é feita por um sistema de inteligência artificial que combina dados das centenas, para não dizer, das centenas de milhares de câmaras nas ruas e dos programas que analisam os cidadãos, o que os cidadãos fazem no telemóvel. Se for apanhado, por exemplo, uma aplicação do Corão, é imediatamente presa, a pessoa é imediatamente presa. Mas, na maioria das vezes, não é tão simples como isto, como ter uma aplicação do Corão no telemóvel. A maioria das vezes as pessoas não sabem o que é que desencadeou o alerta do algoritmo. Portanto, fala-se do algoritmo do Facebook, mas o algoritmo do Facebook não é nada ao lado do algoritmo chinês. Perdoem-me a xenofobia, os politicamente corretos. A segunda nota também... Sim, para concluir então, sim. A segunda nota eu vou tentar ser rápido, também o mais possível. A Margaret Atwood, que toda a gente conhece como a autora da História de uma Cerva, um livro libertador para a mulher, que tem neste momento 81 anos, passou agora a feminista de segunda classe e transfóbica por ter partilhado, não foi por ter escrito, foi por ter partilhado no Twitter um artigo de Rosie DiMano, publicado no Toronto Star, intitulado Porque é que já não podemos dizer a palavra mulher? Isto porque, neste momento, politicamente correto é dizer-se pessoa possuidora de vagina, para que se poder integrar as trans, isto é, os homens que passaram a ser mulheres. A palavra mulher, diz a autora do artigo, corre o risco de se tornar um palavrão. Há mais do que um sopro de misoginia nisso. E depois esta autora também é feminista, como a Margaret Atwood, e diz, porquê é que mulher é palavra proibida e a palavra homem não é proibida? Porque não se diz, em vez de homem, pessoas que urinam de pé ou pessoas que ejaculam? E rematou, certamente há palavras, na maioria calúnias, que não são aceitáveis. Mulher não devia ser uma delas. Isto é a interseccionalidade no seu melhor. A velhinha Margaret fez mais pelas mulheres do que todas as feministas radicais juntas e é por elas insultada e caluniada. Agora reparem, o líder trabalhista do Reino Unido, o líder trabalhista atual do Reino Unido, Keir Starmer, eu nem sei bem como é que isto se pronuncia, criticou uma sua deputada por a sua deputada, referindo-se a estas trapalhadas trans, dizer só as mulheres têm colo do útero. E ele disse, é errado dizer uma coisa dessas. O líder trabalhista. A minha deputada, a deputada do meu partido, não devia ter dito isto. Calcule-se. Obrigado, Alberto Magalhães. Nesta Torto e Direito, partimos para o tema apresentado pela redação da DNFM. O PCP e o Bloco de Esquerda chumbam o Orçamento do Estado para 2022. Não podíamos deixar de falar deste assunto que marca a atualidade política neste momento. Porquê desta decisão? O que pode acontecer a seguir? São perguntas que usamos para iniciar o debate ou as vossas opiniões, ou lançar as vossas opiniões. Bento Anastácio, o que é que entendes sobre esta posição do PCP e do Bloco de Esquerda? O PCP está a ir ao encontro daquilo que tu próprio também já aqui disseste, e lembro-me na noite das eleições que o PCP nunca devia ter deixado de ser o grande partido do protesto e nunca ter dado a mão ao PS.
Nós estamos a gravar quando o debate... precisamente, sim. Estamos a gravar às 15h26 e ele deverá estar a começar por esta altura. Exatamente. Portanto, não temos hipótese de seguir o que há pouco o Presidente do Governo Regional da Madeira já se estava a pôr a jeito, e o Governo Regional dos Açores também diz que há ali umas coisinhas que se podem arranjar. Portanto, a gente não faz ideia nenhuma como é que vai ser. Não sei... Bento, desculpe. Sim. Está com esse raciocínio, está aqui a suspeitar que há votos do PSD que... Eu não estou a suspeitar, eu só digo o que o Presidente do Governo Regional da Madeira disse, que o orçamento não era... Não precisava, mas que poderia não era a primeira vez que isso aconteceria. A primeira vez que isso acontecia, não é? Sim. Mas, e além disso, com as brigas internas que andam no PSD neste momento, se calhar, e já há 2 orçamentos, os deputados do PSD dos Açores também viabilizaram o orçamento, portanto, poderá ser por aí. Neste momento as coisas estão, o Costa está a contar voto a voto, deputado a deputado. Em relação às coisas com o PCP e com o Bloco de Esquerda, vamos lá ver se entende. O orçamento é do Governo. O orçamento é do Partido Socialista. Quem tem que arranjar um orçamento a que o PCP e o Bloco possam dar o seu aval é o PS. O PS é que tem que apresentar esse documento. Portanto, não encontro nenhuma justificação para que o PS e, sobretudo, o António Costa andem armados em vítimas. Como se fossem uns anjinhos coitadinhos que foram apanhados na rede e agora não sabem como é que se hão de desenvencilhar da coisa. Não. O orçamento é deles, é proposto por eles, com as medidas com que entendem que devem governar o país. Eu sobre o Bloco de Esquerda não tenho nem muito, nem pouco, nem nada a dizer, porque não percebo muito bem algumas das coisas, mas parece-me absolutamente impensável achar que o PCP poderia viabilizar um governo que vai baixar de facto os rendimentos e os salários, quando não aponta sequer um aumento salarial que cubra a inflação. Portanto, vai haver baixas no rendimento das famílias. Eu não estou a ver como é que o PCP poderia votar um orçamento destes, junto depois às leis laborais que estavam mais ou menos no mesmo pacote. Havia uma condição que o PS sabia de antemão que o PCP nunca iria aceitar, que tem a ver com a caducidade da contratação coletiva de trabalho. Portanto, são coisas em que, se o PCP cedesse nestes princípios, seriam a extinção, de facto, do PCP, deixaria de haver razão para quem quer que seja votasse no PCP. E acho que é muito mais por aí. Quem tem que encontrar um orçamento que a oposição viabilize é o Governo, não é a oposição que tem que tratar do problema do Orçamento de Estado. O PS fez uma opção, agora aguente-se. Junta-se a isto, mais uma vez, um Presidente da República que põe a carroça à frente dos bois. E que vem para concluir esta primeira volta, já que vocês não veem aí o Matias, mas eu vejo ele aqui com o seu a pôr mão na coisa, e depois um Presidente da República que põe o carro à frente dos bois, não tendo nada que se pronunciar por um cenário que ainda não aconteceu. Mas temos um Presidente da República que continua a ser comentador político em vez de ser o Supremo Magistrado deste país. Ricardo Freixal, e na sua opinião seria inevitável esta cisão da geringonça, portanto o PCP votar contra, o Bloco de Esquerda votar contra, não haverá aqui solução para novo orçamento? O que é que pode acontecer? Vai-se aqui contar quase queijo limiano, mas se calhar em garrafas de vinho da Madeira ou queijo da ilha? Bom, eu acho que nós na altura comentámos aqui que a geringonça seria sempre algo de precário. Eu penso que foi a opinião geral que
não dávamos muito, pelo menos eu nunca acreditei muito nesta geringonça. E, mutatis mutandis, se voltássemos aos tempos da história, alguém teria dito ao governador romano: há por ali uma rapaziada da esquerda que não se entende de maneira nenhuma, não é? E isto é só com a esquerda, ou seja, o problema aqui é uma ingovernabilidade à esquerda de uma pseudo, de uma maioria composta por essa tal geringonça que não se entende. E eu pegando aqui na análise que o Bento fez, e muito bem, se calhar, lá do lado das questões laborais, um orçamento não tem que versar exclusivamente, ou principalmente, ou não tem que ser debatido, ou aprovado ou não aprovado, principalmente no que diz respeito apenas, então só às leis laborais. Não. O orçamento tem que ser qualquer coisa que, não digo que planifique, porque o termo planificação pode-me fazer um bocado de prurido, mas sobretudo é um orçamento que tenha que orientar e que tenha que determinar estratégias, e não só no que diz respeito às questões laborais, ao bem-estar das classes, tudo bem, das classes trabalhadoras que trabalham, todos nós trabalhamos, mas como disse aqui no último programa o Alberto Magalhães, numa bucha que atirou ao discurso do Bento Anastácio, isto é inato. Quer dizer, para ser distribuída a riqueza tem que ser criada. E eu não vejo neste orçamento, de facto, a discussão ser em torno dos principais pilares que podem ou poderiam ou não determinar a criação de riqueza, ou a abertura para a criação de riqueza, sobretudo num quadro que se prevê ser favorável em função dos fundos que podem acontecer do PRR. E estamos aqui nitidamente todos à mercê daquilo que são as questões de natureza essencialmente política, mas de política pouco transcendental, entre o PCP acabar ou não acabar e o Bloco de Esquerda acabar ou não acabar, eventualmente reivindicarem ou não futuramente lugares no governo, ou seja, e contrariamente àquilo que o Bento Anastácio disse, eu acho que o Presidente da República não anda a pôr a carroça à frente dos bois. O Presidente da República tem-se pura e simplesmente, e neste momento finalmente tem uma decisão, pois acho que muito bem, nesta geringonça, se o Orçamento de Estado não for aprovado, que o Presidente da República tenha, estamos na rádio, tenha coragem, a coragem com todos os órgãos que têm à sua disposição para dissolver a Assembleia e para que novas eleições possam eventualmente dar um rumo que seja mais favorável, pelo menos que seja não tão precário como este que aqui está. Estamos a assistir aqui à sobrevivência do Bloco de Esquerda, à sobrevivência do Partido Comunista, que é inevitavelmente o Partido Comunista, isto é da história, vai perder sempre ao longo do tempo, enquanto nós caminharmos para melhores condições de vida, o Partido Comunista vai perder, a não ser que queira aqui, num cenário pior para ele, de um governo tendencialmente ao centro ou à direita, para que o Partido Comunista então coloque todas as suas armas e as suas forças na contestação, que é aquilo que faz do Partido Comunista a força política que ainda é, não é? E portanto eu acho que aqui o país não pode estar aqui suspenso, só para terminar, ao Luís Matias, 98 mais 1, não é? Portanto, o país não pode estar aqui suspenso pelas questões partidárias entre o PS e o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda e mais o PAN, quer dizer, entre tudo aqui, é tudo à esquerda, e a esquerda neste momento estão a empatar. Portanto, desempata. Vamos lá ver então o que é que diz o Alberto Magalhães sobre essa necessidade de desempatar. Diz o Ricardo, desempatar, ou seja, sair de jogo. É aquilo que percebo que o Ricardo aqui nos diz. Alberto Magalhães, que leitura é que fazes? Que leitura é que tu fazes? Desocupar a moita. Que análise fazes tu a esta decisão do PCP e do Bloco de Esquerda e que futuro temos pela frente neste momento? O Bloco de Esquerda e o PCP seguiram o conselho do Bento e resolveram voltar à rua, abandonar as governações onde se deram mal, onde só perderam votos, e portanto resolveram voltar à rua, voltar a ser partidos do protesto, voltarem
a fazer reivindicações impossíveis de concretizar, ou então cuja concretização levaria o país à bancarrota, e é lá com eles. Eu também acho, como o Bento, que o principal responsável não são eles. A mim o que me parece é que o principal responsável é António Costa. Que já o ano passado o disse numa crónica na rádio. O António Costa cometeu um erro completamente absurdo, que foi meter todos os ovos no cesto da esquerda, quando disse que se o governo dele precisasse do apoio do PSD, nesse momento cairia. Ora, neste momento, quando toda a gente diz que ir para eleições é um mal, uns dizem que é um mal maior, outros dizem que é um mal menor, mas ainda não ouvi ninguém. Não, já ouvi 2 ou 3 pessoas dizerem que até eram bem. Mas a maior parte das pessoas, e o Presidente da República à cabeça, acham que as eleições são completamente despropositadas para juntar a uma crise económica, a uma crise pandémica e a uma crise política, etc. Mas para evitar essas eleições, neste momento o PS precisava que o PSD desse uma ajudinha. Agora, como é que o Rui Rio vai dizer aos deputados abstenham-se? Ou, não sei, só mesmo com esses expedientes, talvez, não sei se dá o número de deputados, de serem os deputados dos Açores ou da Madeira a fazerem o jeito. Mas neste momento era isso que era preciso para evitar eleições e para que o governo pudesse continuar em funções e cumprir o seu mandato, que é de 4 anos, não é de 2. E, portanto, eu julgo que seria um golpe interessantíssimo, não é, de mestre, se o Rui Rio conseguisse agora aguentar o governo mais uns tempos. Acho que sim. Acho que sim. Para ele e para o PSD. Não, para ele, para o PSD e para a direita. E para o país. E para o país também, porque o país não precisa de eleições agora, segundo a maior parte das pessoas dizem. Está bem, não precisa, vamos ser obrigados. Eu posso falar ou temos que entrar em diálogo? Não, é que você está-me a cortar a coisa. Está na altura de cortar. Também. Ainda não. Eu estou a medir o tempo. Eu também. A extrema-esquerda não lucrou nada com a geringonça. Esta é que é a verdade. E, portanto, prefere voltar à rua e quiçá, prefere mesmo ter um governo de direita, que é com governos de direita, a quem possa declaradamente chamar reacionários e antitrabalhadores e não sei quem, é que eles gostam de funcionar. Reparem nisto. O Daniel Oliveira escreveu uma crónica no Expresso em que cita o Paulo Pedroso, que diz o seguinte: António Costa contrai a obrigação de ganhar as eleições com maioria absoluta ou dar lugar a quem no PS quer entender com a esquerda. E por que não dar lugar a quem no PS quer entender com o centro? É a pergunta que eu deixo agora para esta parte da coisa. Ora, daqui para a frente, Bento Anastácio, será que vamos assistir... Vamos aqui partir de um princípio que o orçamento realmente é chumbado, que o PS não consegue os 10 votos que necessita para aprovar, apesar dessa referência que tu já aqui fizeste à caça ao voto dentro da Assembleia da República. Luís Matias, eu não aguento. Entrou-me aqui uma mensagem que diz que o Jorge Mendes conseguia negociar o orçamento de Estado até quarta e ainda colocava o cabrito no Overhampton. Então, mas ele está fora de jogo neste caso, não é? Não está longe. Mas, Bento, e vamos ter o quê? Vamos partir desta premissa, vamos ter o quê daqui para a frente? Vamos ter um Bloco de Esquerda e um PCP assumidamente como partido de oposição, ou partidos que, numa possível maioria de esquerda novamente após eleições, ou seja, existirem mais deputados da esquerda parlamentar eleitos nas próximas eleições, serem partidos que estão disponíveis e interessados em integrar mesmo um governo de coligação. O que é que tu achas? Penso que
há uma parte do Bloco de Esquerda que quer isso, e já disse várias vezes, e há inclusive pessoas que já puseram o dedo no ar para ministro e para secretário de Estado e de não sei o quê, por aí. Penso que... Havia de ser bonito. Mas já há gente que o fez. No PCP não no admites que o PCP não, possa haver esse caminho? Não, da integração no governo não, porque apesar de hoje o Partido Comunista ser um partido reformista, deixou de ser um partido revolucionário, um partido do sistema. Alguma vez foi, mas alguma vez foi. Sim, foi um partido revolucionário, hoje é um partido reformista, portanto, e englobado completamente no sistema e que vive de atos eleitorais e de coisas no género, como os outros, portanto, mas penso que ainda há alguma decência e penso que seria completamente impossível com este Partido Socialista, exemplo, quer dizer, é impossível com o Tratado de Lisboa, com essas coisas todas, o PCP integrar um governo que com estas características na União Europeia. Nós temos uma União Europeia que está a correr para o federalismo e o PCP não é nem nunca será um partido federalista. Há a defesa, há a NATO, há uma quantidade de princípios que o Bloco de Esquerda pode... Mas já não há Pacto de Varsóvia, pá. Sim, está bem, mas esse obstáculo já se foi. Continua a haver a NATO. E uma NATO que está aqui, está a querer integrar a África do Sul ou qualquer coisa assim nas suas fileiras. Portanto, Credo. África do Sul. Sim, então já vai para lá dos Urais, portanto é mais perto do Atlântico do que a Ucrânia. Do que a Ucrânia, mas penso que por aí não a África do Sul mais depressa iria para o Pacto de Varsóvia, pá. Mas há outra questão que se põe quando as coisas chegam a este pântano, como diria o secretário-geral das Nações Unidas, a voz ao povo. O povo é soberano, o povo que decida. Pode, inclusive, decidir que fica tudo na mesma. E aí depois, como nós dizemos, depois amanhem-se. Pois. Depois amanhem-se. Mas será sempre soberano. Não se encontra coisa, o povo será sempre soberano. Ora, vamos lá a um cenário depois. Ricardo Freixal, amanhem-se como? Porque o PCP e o Bloco de Esquerda não aprovando este orçamento, caso numas eleições futuras que possam existir, não irão apoiar o governo desta forma, ou integram o governo. Ou teremos, por exemplo, uma maioria de direita, e será essa a aposta também de partidos como o PCP e o Bloco de Esquerda neste momento? Essa poderá ser eventualmente um cenário possível, não sei, mas eu acho que eu já tenho manifestado aqui muito esta minha forma de pensar face a esse sistema político. De facto, estamos a caminhar aqui, já foram experimentadas aqui em Portugal uma série de alianças, uma série de formas de governação. Nunca tínhamos experimentado aqui a chamada geringonça à esquerda, e tudo isto é, quanto a mim, mais uma fase mais adiantada. A Espanha também experimentou aqui um modelo quase parecido com o nosso, embora seja muito sucesso, enfim, mas isto é mais um passo para aquela fase de entropia que eu acho que existe neste momento enfim, nos regimentos políticos que por aqui estão. E disse isso já muitas vezes. Eu não sei, se me perguntarem, mas qual é que... E estamos aqui, vamos aqui, quer dizer, caminhamos do todo para a parte, e quando eu digo quando eu já disse aqui várias vezes, entendo que este sistema política, esta forma de governação, essas formas de governação, estas formas de fazer política, de estar em sociedade e de representatividade estão esgotadas.
e dão esgotadas e esgotam-se depois nestas espécies de governo que são formados. O Bento há bocado analisava ali com todo o rigor as questões relacionadas com o poder local, com as juntas de freguesia. Portanto, vamos do todo para a parte, e há aqui, nota-se, neste sistema democrático. Eu sou democrata pela acessão da palavra, pelo meu privilégio que eu quero manter de pensar com a minha cabeça, de fazer aquilo que eu quero com respeito pelos outros também, naturalmente, e expressar-me quando me apetece e dizer parvoíces, eventualmente, como poderia estar a dizer agora aqui. Mas o que é facto é que neste momento nós estamos aqui perante situações praticamente de becos sem saída, de ingovernabilidades, que não sei, passamos, agora foi a esquerda, isto é inédito neste nosso período pós-25 de Abril, tirando as maiorias absolutas que o PS já teve, isto é inédito, esta governabilidade, esta ingovernabilidade assente numa geringonça, ou num governo, não vamos chamar geringonça de uma forma pejorativa, mas neste governo à esquerda não resulta, bom, estamos a falar aqui só do ponto de vista político, porque se falarmos do ponto de vista económico, social, e a todos os níveis da nossa economia, isto vai caminhar, é um desastre autêntico. Portanto, e mais, o nosso poder de compra é cada vez mais baixo, as populações, o povo vive cada vez mais mal, tem cada vez menos poder de compra. Vamos estar aqui perante um quadro inevitável, enfim, de uma conjuntura que nos foi desfavorável, mas de inflação, uma coisa que não acontecia também já há muito tempo, e vai acontecer. São os combustíveis, são os mesmos, é a escassez, mais. Outra coisa que não acontecia até aqui é que é a escassez de bens essenciais. Não são os bens alimentares que, felizmente, neste momento ainda a agricultura tem respondido através da capacidade de produção que se tem mantido, da estocagem existente. Talvez o fator que menos esteja a ser afetado neste momento, mas a construção está, a energia, os fatores de produção, as matérias-primas, ouça, e é global, tudo é global, mas ao nível do nosso país, da nossa economia também não está bem, e portanto há aqui que fazer qualquer coisa. Por exemplo, dar a voz ao povo, como sim. disse, dar a voz ao povo, como disse o Bento. Ouça, é uma forma de mudar esta coisa. Será para melhor ou não será? Mas que se dê oportunidade. Agora, continuarmos neste marasmo só porque e tal pode não ser muito correto do ponto de vista estratégico, os fundos não se perdem se tiver que haver, se existirem eleições, se houver um interregno, e portanto que haja gente determinada, e de uma vez por todas, se calhar que se for a altura de aparecer Marcelo Rebelo de Sousa enquanto Presidente da República para dissolver parlamentos, por muito menos Jorge Sampaio dissolveu uma maioria absoluta. Obrigado, Ricardo. Alberto Magalhães, temos desafios pela frente, o Ricardo até aqui os deixou, estes relacionados com as questões da economia e com o bem-estar da população. Presume-se que não seja um momento ideal para existir uma crise política, ou será que não existirá um grande impacto de um processo eleitoral agora e de uma queda de governo, etc. No programa Portugal 2020, ou que é, ainda agora o Tribunal de Contas alertou para o facto de estar quase a acabar o período em que se devia gastar o dinheiro europeu, e o Portugal pouco mais de metade gastou, aplicou, digamos assim, provavelmente por falta de comparticipação da parte portuguesa, da parte do governo. Portanto, não é líquido que haja muito tempo para aplicar os dinheiros do PRR e dos outros fundos agora que vão até 2030, ou o que é. Portanto, isso para mim não é líquido. Acho que Portugal tem uma burocracia enorme e tem uma paranoia de falta de confiança e de capital social enorme, e toda a gente desconfia de toda a gente, e para gastar os dinheiros europeus com celeridade era preciso agilizar as coisas, o que ninguém quer fazer com medo dos corruptos e de que o dinheiro desapareça e voe, não se sabe bem para onde. Eu provavelmente não vou orar para lado nenhum, voltar à Europa por falta de uso, se a coisa continuar assim. De qualquer maneira, quer dizer, as eleições não são nenhum drama, ninguém morre, não vai haver nenhuma calamidade, nenhuma derrocada, mas o Bento ainda há bocadinho deu-me alguma esperança de que
talvez alguns deputados do PSD consigam aguentar o governo e evitar que se vá já para eleições. Aliás, era uma belíssima jogada do partido do Rui Rio dizer ao Presidente da República: a gente mantém o governo se você se comprometer a daqui a 4 ou 5 meses provocar eleições, quando o PSD já estiver mais preparado para eleições, acho eu. E deu-me o Bento e deu-me o Presidente da República quando, logo a seguir ao Jerónimo de Sousa terminar a sua conferência de imprensa em que disse que avisou que o PCP ia votar contra, o Presidente da República disse que ia manter até ao último segundo a esperança na aprovação do orçamento, deixando até no ar que ia mover-se nos bastidores, diz um jornal de Lisboa. O Presidente da República prometeu tentar perceber qual é o estado de espírito dos diversos protagonistas e ver se é possível, de alguma forma, encontrar o número de deputados para viabilizar o orçamento. Encontrar o número de deputados vai ao encontro daquilo que o Bento disse sobre os deputados dos Açores e tal. Alberto Magalhães, de qualquer maneira. Foram palavras do Presidente da República? Essa? Exato, sim. Exatamente assim. Isto é, na minha opinião, a experiência da geringonça à esquerda e a ascensão do Chega à direita vieram quebrar o tabu do Bloco Central. Há cada vez mais pessoas a dizer que a solução para a situação do país, que não cresce há 20 anos como devia crescer e que vai empobrecendo e vai se aproximando cada vez mais da Roménia na cauda da Europa, é um governo de coligação maioritário entre o PSD e o PS, pelo menos, capaz de impulsionar as transformações que o país precisa para sair da cauda da Europa. Ou seja, fazer as reformas na justiça, fazer as reformas nas leis praticamente todas, até na Constituição algumas, para que os impasses que este país tem por todo o lado sejam desenvencilhados. Agora, quanto às alternativas, deixem-me dizer o seguinte: as alternativas, se houver eleições, como o Luís Matias perguntava ainda há bocadinho, se houver eleições, o que é que vai acontecer? Bom, ou fica tudo na mesma, como o Bento disse, e é uma bronca para o António Costa, não é? Depois faz o quê? Vai pedir ao PC e ao Bloco de Esquerda que aprovem o mesmo orçamento que eles já rejeitaram? Vai fazer um orçamento com o programa do Bloco de Esquerda misturado com o programa do PCP e algumas coisinhas do programa do PS? Quer dizer, o que é que ele fará se tudo continuar na mesma? E se continuar com aquela atitude, se o PS continuar com a atitude que Bloco de Esquerda, Bloco Central nunca? As alternativas são poucas, vejamos. PS minoritário, apoiado por quem? Pelos mesmos BE e PCP? Treta. PSD minoritário, apoiado por quem? Pelo Chega? Com a abstenção do PS? Pelo Chega só? E chegará? E será bom para o país? PSD mais CDS mais Iniciativa Liberal apoiados pelo Chega? O Chega dirá que não, evidentemente, isto não é viável. PSD, CDS e Iniciativa Liberal com o Chega dentro do governo, isso seria explosivo. Não estou a ver o que é que aconteceria, mas nada de bom viria daqui. Portanto, o que é que resta? O Bloco Central, PS e PSD. Fica a conclusão do Alberto Magalhães neste tema do Torto e Direito. Alberto Magalhães, e aí ficava a malta toda sentada. Quase toda. Ficava toda sentada. Ficava quase toda a malta sentada. Quem? Bem, eu julgo que o Bento partilha dessa visão. Deixa-me só perguntar aqui. O Bento Anastácio também partilha dessa visão de todo sentado, não é? Antes do Bento intervir, deixa-me responder. Temos de mudar para outro tema, sim. Ficava tudo sentado, porque este país, ao contrário do que acontece na Europa civilizada, este país dá demasiada importância aos extremos. E as pessoas extremam as posições entre a direita e a esquerda. A gente olha para os holandeses, para os ingleses,
para os ingleses não, para os alemães, para os belgas, para os países, para o Luxemburgo, por todo o lado, há governos de coligação em que há partidos que se dizem mais à direita e partidos que se dizem mais à esquerda. O centro, o centrão... Normal. Estamos com muita dificuldade em ouvir o Alberto Magalhães. Parece que as telecomunicações ali para o lado do Alberto Magalhães não estão a funcionar bem e ficamos mesmo com o Alberto congelado. Partimos para o segundo tema do programa de hoje. Quem nos traz é o Bento Anastácio. Bento Anastácio, o Alberto de vez em quando ainda o escutamos, vamos ver se recuperamos a ligação, mas a coisa não está fácil. Partimos para o segundo tema, penso que as posições ficaram claras. Bento Anastácio, temos bastante pouco tempo, mas tu trazes um tema relacionado também com governação e com orçamento, mas neste caso em Évora. Em Évora. Porque, pois, nós, apesar de andarmos todos muito preocupados com o orçamento do Estado e com as coisas da nação, estamos a não dar a devida atenção cá às nossas coisas do nosso Conselho. É dizer que a Câmara já está constituída, já que o vereador Sim já tomou posse, porque não tomou posse no dia da instalação por motivos profissionais, encontrava-se no estrangeiro, etc. Do que sei, foi apresentada por parte do Presidente da Câmara uma proposta ao PS e à coligação liderada pelo PSD, para que estes ficassem com um vereador a tempo inteiro, cada um das formações, cumprindo assim a representatividade que os eleitores deram nestas eleições. Os eleitores decidiram que o Carlos Pinto Sá seria Presidente da Câmara e coordenaria a Câmara, mas não o querem lá sozinho a tomar conta daquilo, porque lhes parece que ele sozinho não deu conta do recado como as pessoas esperavam que tivesse dado, e daí não lhe terem dado o mesmo número de votos. Ocorre que, do que se sabe, o PS primeiro não queria esta situação, depois já quer, mas como se tivesse ganho a Câmara, ficando com os pelouros mais importantes que exigiu. E eu, para não estar aqui a ler muitos, direi que quer a coordenação económica, quer o desenvolvimento, quer o centro histórico, quer a cultura, ou seja, queria mandar na Câmara e o Presidente da Câmara seria apenas um ramalhete. A Câmara volta a reunir amanhã e já com a decisão por parte do PSD, que me disse um passarinho que aceitaria a coligação com a CDU na condição do PS não integrar esta coisa. A mim, isto, pronto, ainda até amanhã é tudo o disco disto, mas aqui nota-se desde já uma coisa complicada. Durante a campanha eleitoral eram todos a favor de resolver os problemas. Na tomada de posse era tudo para colaborar uns com os outros e respeitar o que o povo quis, e amamos todos a nossa cidade, amém, aleluia, aleluia. Logo no primeiro momento em que foi preciso votar qualquer coisa, como apenas e só a composição da Assembleia, da mesa da Assembleia Municipal, deu no que deu. Portanto, estas pessoas não estão muito viradas para primeiro pensarem nos problemas da nossa cidade e do nosso concelho, e estão a fazer contas de política politiqueira, e é o que temos, e a mim preocupa-me, já que a cidade precisa de um novo impulso e uma solução em que passasse pela participação da maioria esmagadora da representatividade eleitoral. Não vejo mal nenhum que para governar uma Câmara Municipal possa estar o PS, o PSD e a CDU juntos.
Isto não se discute aqui nenhuma questão transcendente das políticas, discute-se apenas e só, ou deveria, a rua, o buraco e o parque industrial e o acesso, e como é que a gente vamos arranjar mais gente para vir para o parque industrial, e a seguir onde é que vamos arranjar mais terreno para fazer um parque industrial. Acho que isso, entre pessoas de bem, isso se resolveria. E então vamos ficar à espera e esperamos que não tenhamos de facto uma Câmara absolutamente ingovernável. Antes de passar aqui, claro, para o Alberto e para o Bento e para o Ricardo Freixal, queria só perguntar-te uma questão sobre esse passarinho que falou contigo, não é? Esse acordo PSD-CDU implica que o PSD tenha vereadores no Executivo com pelouros a tempo inteiro? A tempo inteiro. A tempo inteiro? A tempo inteiro. Portanto, ficaria uma Câmara Municipal com 4 vereadores a tempo inteiro, provavelmente? Isso não sei se seriam 4, se seriam 2, seriam 3 a tempo inteiro e 1 a meio tempo, whatever, não sei. Mas com pelouros? Mas com pelouros, sendo que uma das variações a tempo inteiro seria ocupada pelo PSD. Ricardo Freixal, o que comentário tem a fazer sobre estas novidades sobre esta opinião do Bento? Só uma coisa, e é bom que as pessoas se entendam, porque quer se queira, quer não, 2 cidadãos a tomar conta da Câmara Municipal, sejam eles quem forem, é humanamente impossível que consigam gerir de forma minimamente decente. Ora, Ricardo Freixal, então, que comentários faz esta possibilidade e aquilo que aqui o Bento nos traz, também dos desafios que existem para a governação da cidade? Nada, primeiro comentário, não é um comentário, é perguntar ao Bento, como é que sabe isto tudo? Nós não sabemos, eu cidadão... As fontes são fontes, pá, desculpa lá. Quer dizer... Eu cidadão esgotei-me enquanto cidadão no ato da votação, e nunca mais, quer dizer, vão passados o quê? Um mês, não é? Está passado... Está quase, sim. Não foi à tomada de posse, pá, não foi aos atos, pá, você não foi aos atos. Não nada, pá. Eu só vou a alguns atos, não vou aos atos. Mas depois não se pode queixar, se você não vai, não estou a queixar. Não, mas nesses atos, estas coisas que o Bento sabe, não é através dos atos, isto é através de passarinhos, não é? Portanto, tem que ter passarinhos, as passarinhas safa-se, não tem, não safa, não é? Portanto, vamos lá ver uma coisa. Eu estou neste momento completamente perdido e falho de informação, da informação que o Bento tem. Não posso ir muito mais além. Também mesmo sem a informação que o Bento tem de informação, também não pode dizer muito mais nada. Também não sabe tudo, não é? Mas, eu entendo talvez muito mais aqui uma conjugação de vontades numa governação autárquica de proximidade do que entendo em modo geral, embora se esse bloco central que o Alberto Magalhães aqui falou e que preconizou fosse um bloco central transversal em termos daquilo que é o considerar as políticas fundamentais da governação, eu também não vou fora disso e já expressei isso aqui muitas vezes. Não entendo aqui que extremos, a direita e a esquerda, neste momento o que há, ou que deviam existir, são de facto princípios que existem, que são transversais à esquerda e à direita, ou que deviam ser transversais à esquerda e à direita, a favor do bem-estar das populações e do país. E, portanto, não sei quais são os cenários possíveis, ou seja, posso daqui especular acerca dos cenários possíveis. Anda aqui uma mosca a perturbar-me, isto é biodiversidade. É biodiversidade. E agora mas, já é publicidade. E entretanto, mas de facto, fico aqui sem saber. Bento, mas está a falar só no PSD e no CDU, então e o CME não entra aí, não é necessário. Não poderá entrar esse mais um que o Pinto Sá disse que eventualmente do PSD, se não for do PS, não entrará. Não sei se será por aí, mas a partir do momento em que há
à CDU para ter o problema do Executivo resolvido, só precisa ou do PS ou do PSD. Porque a CDU mais o movimento Cuidar de Évora não chega, não faz maioria. Mas o Bento Anastácio também está a pensar que, está a partir do princípio que com o deputado do PSD, também pode fazer isso com o PS, não é? Sim, isso pode, mas... também pode fazer isso com o PS. Pode fazer com um dos dois, só com o movimento de Cuidar de Évora só não chega. Porque, mas aí parte do princípio que o facto de haver um vereador de uma dessas forças políticas representaria o voto do outro vereador também. Exatamente. Dos outros dois. Pronto. Exatamente. Exatamente. Né? Isso, pronto. Isso não deveria ser assim, mas é como funciona. É muita coisa. Alberto Magalhães, pergunto-te a ti que análise fazes esta e como é que vês esta necessidade de encontrar um governo e um orçamento para a Câmara Municipal de Évora. Só um minuto. Dizer uma coisa, é que os buracos das estradas não são nem de esquerda nem de direita, são de buracos e têm que ser tapados. Portanto, há coisas que são de tal maneira básicas que têm que ser resolvidas assim, não são cá questões de alta política. Não, mas isso estamos de acordo todos. Agora é a favor as pessoas que foram eleitas pensarem que têm que resolver o problema do primeiro... O problema é que este cenário de arranjos que... que são cá à partida, pode acontecer tudo, mas o que eu estranho, tenho de pedir para concluir, Ricardo, para passar ao Alberto, temos já a ficar sem tempo. É que de facto o Alberto Magalhães acusou-me aqui agora de eu não fui à tomada de posse, não vou, mas devia haver aqui qualquer... Eu não acusei nada. Disse um facto. O facto, não vou à tomada de posse. Estava a ser cachorro, não sabia nada. Nada, mas se tivesse sido também não sabia. Isso não sei. Nada, sabia. Nem agora. Você sabe. Só se tivesse lá passarinhos. Eu não tenho lá passarinhos. Vamos lá então. Mas é isso. É de facto não haver aqui um fórum de discussão aberto. Eu acho que o cidadão tinha todo o direito a conhecer qual a previsão, como é que as coisas eventualmente se poderão passar, para que as coisas fossem claras. As coisas estão demoradas, estão incertas e estão obscuras. Passamos Bento, eu peço desculpa, mas tenho de passar para o Alberto Magalhães, não ficamos sem tempo para ouvir o Alberto Magalhães. Alberto, que análise fazes tu a esta necessidade de governo, orçamento, criar orçamento e esta possibilidade que o Bento aqui deixou de que vai haver mesmo uma coligação CDU-PSD? É ele que sabe lá se vai. Os passarinhos dele também não lhe dão certezas. Eu não tenho nenhum passarinho. Tenho certeza nenhuma. Estou com não tenho certeza nenhuma. Exatamente. Até porque o que eu disse não foi isso, é que havia essa probabilidade, mas não... Exatamente. Eu vejo que há várias, PC, PSD, PC-PS, PC-PSD e MCE. Não é? Já não acredito muito PC, PS e MCE, porque o MCE a Flor Bela é uma dissidente do PS, portanto provavelmente não se dariam bem juntos. Está bem, mas aí os mais altos valores da comunidade podiam-se levantar. Poderiam. Os fatores humanos também têm importância nestas coisas. Agora, eu queria voltar um bocadinho atrás e dizer o seguinte: quando foi a geringonça, esta segunda geringonça, mesmo na primeira, nós já aprendemos com a geringonça algumas lições, e uma delas que eu aprendi, ou que parece-me que aprendi, digo eu, não quero ser soberbo, é a seguinte: o programa de governo deve ser negociado. Quando alguém não tem a maioria, tem que negociar o programa de governo. E, de preferência, quem apoia o governo deve ir para o governo também. Isto também é outra lição que a gente devia aprender. Como na Europa, lá está, voltamos ao mesmo. Como na Europa, querem governar, negociem coligações. Estão em minoria todos, querem juntar-se para governar, juntem-se, coliguem-se, façam um programa e depois sigam o programa, que é para evitar conflitos a toda a hora. Portanto, nas câmaras, felizmente... Isso levava 6 meses, mas a gente não tem paciência. Os alemães levam 6 meses para fazer uma coligação e fica Exatamente.
A gente não tem paciência para esperar 6 meses. Pá. Não temos, mas devíamos ter, digo eu. Em relação às câmaras, em relação às câmaras, como o Bento disse, a coisa até é mais fácil. Tem sido fácil em Portugal estabelecer acordos de negociações, acordos de coligação em muitíssimas autarquias deste país, ao longo dos anos, não é de agora. Em Évora isso nunca aconteceu. Em Évora isso nunca aconteceu e é pena, porque havia um partido hegemónico que depois foi derrubado pelo PS e depois houve muitas, lá está, os extremos tocam-se. Quando as pessoas extremam as posições, depois não se conseguem entender e quem perde? O mexilhão, ou neste caso o cidadão, e a cidade. E a cidade e o concelho. Não é só a cidade. Portanto, o que eu diria era o seguinte, concordo em absoluto com o Bento. É difícil não encontrar assuntos numa Câmara Municipal em que as divisões ideológicas tenham um grande peso. E esses têm que se dirimir e negociar. Não é? E não me parece que seja assim tão difícil, digo eu. Com bom senso e com pessoas com vontade de fazer pela cidade e pelo concelho, acho que isso é possível. E os cidadãos têm que começar a estar cada vez mais atentos às negociatas, não é às negociatas, aos golpes, às golpadas, aos golpinhos, sei lá como é que lhe é de chamar, não quero ofender ninguém, mas aos golpes de teatro e aos... É brincar à política. Não, é pôr os interesses partidários acima dos interesses do Conselho. Pessoais. Não é partidários. Sim, acima dos interesses pessoais. Mas, Alberto Magalhães... Portanto, a mim não me espantava nada que houvesse uma coligação PC, PS, PSD. 6 vereadores. Como também não me espantaria nada ao haver uma coligação PC, PS, PSD com um vereador do PS e um vereador do PSD e 2 da CDU, que foi quem ganhou as eleições. Não me espantaria nada, como não me espantaria nada que houvesse a coligação de 2 partidos, da CDU com outro dos partidos e com a Flor Bela Fernandes. Mas eu pessoalmente preferia que a Flor Bela Fernandes ficasse naquela posição de ver o que é que se passa e sim, ser uma oposição construtiva e coisa. Mas se lhe dessem um pluro também não achava mal. Temos de terminar. Aqui com esta conversa toda, o que é certo é que eles vão fazer como quiserem e não nos ligam nenhuma. Não sabemos. Nunca se sabe. Eu gosto desta rádio, nunca fiando. É o único sítio onde se justifica e se apela à abstenção. Isto é que é o programa do raio. Luís Matias, eu posso só dar aqui uma chega aqui àquilo que o Alberto Magalhães... Um segundo, não é, mas... Eu acreditaria plenamente, e acho que há espaço político e a comunidade em geral está aberta a essas soluções, é que antes das eleições, ou seja, que esses grupos emergissem ou de base. Mas não. Uma conjunção de fatores. As eleições todos querem ganhar. Não, mas ao contrário. Então eu penso ao contrário. Que essas boas vontades e esse fórum de ideias pudesse daí sair um programa de facto, seja a nível local, seja depois também a nível nacional, um programa de facto... Isso é mais difícil, porque ambos... Nada, e depois esse que se candidatasse. Agora, depois de todos eles terem apresentado o seu programa, eventualmente com algumas divergências, sentarem-se à mesa e negociar sem fazerem um programa único. Eu não acredito. Não, é muito difícil, não é fácil. Não é possível. Bem, nós temos de terminar. É uma coisa que seria do mais como um bom senso, por uma questão simples. As pessoas que se candidatam às juntas de freguesia e às assembleias de freguesia candidatam-se porque acham que são capazes de dar uma mãozinha para resolver o problema da rua deles e da porta do vizinho e dessas coisas. Não estão cá a maioria esmagadora preocupada cá com questões de cargos e de altas políticas e a seguir. Porque a única coisa que ganha um presidente junto é um modo de chatices.
E eu não me consigo perceber como é que quem se predispõe a ter durante 4 anos um molho de chatices não seja capaz de distribuir as chatices pelos outros que também querem o mesmo. Ficou essa crítica também do Bento Anastácio. Ricardo, peço desculpa, mas nós temos de terminar porque já ultrapassámos o nosso tempo bastante e, portanto, os ouvintes... Acaba mesmo aos 98. Não acaba aos 98, já ultrapassámos muito os 98. Nas duas partes, porque o Ricardo até pediu prolongamento durante a primeira parte. Vamos terminar, voltamos de hoje a uma semana para o Torto e Direito aqui na DNFM, também DNFM.com, na versão podcast e na versão de vídeo que está disponível no meu canal 120 e 124 e no canal do YouTube da DNFM. Muito boa tarde. A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixial. Realização de Luís Matias.